Tânia Caldeira, bem-vinda. Você já conhecia a Muito dupla? obrigada, já. A Tânia hoje veio pela Acrylex, que é a nossa parceira aqui do Vida. Ela trouxe várias peças, seu trabalho é maravilhoso. E olha que bacana, tá vendo que tem uma toalha pendurada? Então, essa peça ela me explicou. Ela pediu que um aluno dela fizesse, que Isso. trabalha com marcenaria. É um MDF. Então, qual que é a ideia? É a gente aprender a técnica e depois, quem tem, de repente, um marceneiro conhecido, ou então se tem uma placa, pode também reproduzir a mesma técnica nessa placa, porque é um envelhecimento, Tânia. Isso, é um envelhecimento. E aqui a ideia é trazer uma janela bem envelhecida, né? Que até você possa usar como reciclagem e tá fazendo trabalhos bonitos. Eu amei. Olha o tijolinho, feito com stencil. Gente, eu perguntei tudo já, que sou enxerida, né? Vamos lá? Com extensão, vamos lá. Primeiro, né, a gente é uma placa de MDF, então como a gente vai colocar um porta-toalha e pode ser colocado no banheiro, é legal a gente estar passando a goma laca indiana, que aí ela vai impermeabilizar a peça, tá? E não vai deixar o MDF mofar, trazer alguma bactéria. Tá, então vai trabalhar sempre passando goma laca indiana. Na toda peça. Olha que bacana, tem muita gente que trabalha mesmo com ela, com essa goma laca indiana, quando vai trabalhar com a madeira, aí de repente coloca um porta-copos, manchotes, que é ótimo, né, E Tânia? primeiro, quando você vai ficar uma peça onde que você vai estar deixando no banheiro, na cozinha, com lugar úmido, então é interessante passar a goma laca. Qualquer tipo de madeira? Qualquer tipo de madeira, tá? Uma demão só, Passo né? toda na madeira, né, na minha peça toda, tá? Eu venho depois com uma régua, vou fazer algumas dimensões com o estilete desse lado, ponho a minha régua e vou riscando. Ok? Não precisa ser fundo, é só mesmo para simbolizar alguma janela já desgastada, né? Eu venho e tiro, ó, vou tirando alguns detalhes na minha peça, para dar aquele desgaste. Mas essa parte que você veio com o estilete, já tem uma pintura em cima da peça, Não, Tânia? nela crua. Aqui nela que eu fiz um adianteio, passo nosso, né? Mas é você aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem nada. Na madeira crua mesmo, na madeira crua aleatoriamente, mesmo, pra aleatório. imitar um desgaste. Isso, com o tempo, né? E aí, depois que tá toda pronta a peça, eu venho com os stencils. Esse aqui eu tô usando a textura, é uma textura Snow, que é uma textura bem fácil de trabalhar, é uma textura que você pode depois usar a lixa, tá? Que ela é diferente da pasta de modelagem. De modelagem. Eu ponho um excesso aqui, ó, bem, e venho puxando bem lentamente. O interessante é deixar ela bem desgastada, porque nós estamos falando de uma janela velha. Então, não é interessante fazer ela bem certinha. Quanto mais desgastado ficar, melhor é. Mostra que foi a ação do tempo. Isso. Depois disso, eu venho com o pincel, depois de seco, ela vai secar, deixar secar naturalmente, sem secador, sem nada. Eu venho com o meu pincelzinho hidratado e vou começar com a tinta azul celeste. Venho e vou passar todas a minha peça. É a Luiz Moreira que adora tons de azul. Você viu o degradê de azuis que ela colocou aqui? Lindo, né? Eu gosto muito do azul. Eu também gosto do azul. São 4 tons de azul. São 4 azuis. Esses aqui são a PVA e essa aqui é a acrílica. Ah, essa é acrílica e essa acrílica. Essa aqui é o azul celeste, azul Caltrin. E essa aqui é o azul hortênsia. Poderia trabalhar somente com acrílica também? Pode também. É questão de gosto aqui eu mesmo. quis trazer a PVA porque às vezes muito artistas, né, não gostam de usar a PVA. Então eu quis trazer a PVA porque a PVA também dá uma cobertura muito boa e ela dá uns trabalhos maravilhosos. Só que a base eu gosto de fazer com a tinta acrílica. Acrílica, tá? Então essa base eu faço acrílica. E lembrando, tá, Cláudia, que a gente sempre tem que, ó, bem desgastado, imaginando que isso aqui é uma madeira velha, então eu não vou passar certinho, ó, tá vendo que eu tô deixando alguns pontos, ó, vagos. E nem com rolinho, nem só com o pincel, rolinho, porque o rolinho vai deixar tudo certinho, né? Isso, e o que eu quis trazer aqui
É isso, é deixar ela bem desgastada mesmo, dá uma sensação de velho, ok? Aí depois eu venho com o próximo azul, com o pincelzinho mesmo sujo, não tem necessidade, e vou Com outro azul. outro azul, passando em alguns detalhes. Eu espero Secar a primeira tinta para entrar com o isso, segundo depois, azul. Não, já pode passar até por cima. Por cima, que é, vai que vai dando mesclando. uma mescla. Vocês viram, então, que a Tânia Caldeira passou o primeiro azul, que era uma tinta acrílica. Depois ela entrou com o segundo azul já no PVA. E ela falou, vou passar aleatoriamente. Enquanto vocês ouviam a Celeste, vamos ver como é que ficou o resultado, ó. Aí eu já passei, né, a segunda cor, agora eu vou entrar com a terceira. Com a terceira. Que é a azul hortênsia. Tá vendo? Eu nem tô lavando o meu pincel, já tô pegando a outra tinta e já estou passando, tá? Aleatório. E não tem uma sequência. Eu sou super perguntadeira. Agora ela trouxe já com Já todas as cores passadas já. as outras três. A As base outras foi aquele três. primeiro azul. Isso. Como que você usou Ela esse stencil para imitar o tijolinho? O tijolinho? Você tem um stencil de tijolinho, é isso? Tenho. Deixa eu mostrar aqui nessa parte aqui. Eu coloquei o stencil, não coloquei ele certo, né? Porque a gente quer imitar um desgaste novamente, né? Então, eu venho aqui, ó, e vou passando, ó. Passo, ó, com algumas falhas. Não me preocupo se eu estou passando certinho. Ó, vem sempre, ó. O stencil também, você trabalhou primeiro antes de Antes tudo. de pintar. Eu passei a goma laca, já entro com o stencil. textura snow e depois as Isso, tintas, depois entendi. já vem. Tá. Ok? Aí eu retiro. Sensacional, muito Lindo, legal. né? E o interessante é ele ficar esses desgastes, tá vendo? Uhum. Que aí dá o aspecto mesmo, né? Que já foi, assim, com o tempo, mexido e tudo mais. Bom, depois então dos Depois- 4 azuis, Isso, depois que a peça está... Tá vendo que eu não passei certinho? Tá vendo que tem algumas falhas, algumas coisas assim? Depois que ela está nesse ponto, aí eu vou entrar com betume Colors, tá? Eu vou usar somente 2 tons, o marrogne e o marrom café, tá. tá? Então, eu venho com meu pincelzinho de cerdas agora, venho no marrogne, sem molhar, tá? Eu vou trabalhar com ele mais seco. E venho dando algumas pinceladas, que aqui é onde que eu vou dar o toque de envelhecimento na minha peça. Sempre o betume que causa esse envelhecimento? Sempre o betume, tá? O betume, ele tem uma transparência e ele vai fazendo com que a gente vai ficando envelhecida a nossa peça. Quando eu sentir que o betume está bem carregado e eu não quero uma coisa, eu venho com uma toalhinha, molho na minha água, tiro um pouquinho o excesso e vou dando alguma retirada do excesso do meu betume. E vou passando em toda a minha superfície. E vou passando. Tá vendo que ele já tá dando um ar de envelhecimento, de uma janela mais desgastada. E tá vendo que o pincel, ele tá totalmente, assim, não tá certinho, né? Ele tá todo aleatório, ó. Eu não passo, eu não tenho segmentos, ó. Né? Venho e começo a esfregar no meu pincel, ó. Quer dizer, 2 tons de betume 2 também fica bem interessante, fica. né, E Tânia? eu sou apaixonada com esses 2 betumes. O marrogane e o marrom café. o marrom café. Marrom café. É. E eu adoro trabalhar com peças envelhecidas. Você vê pelos meus trabalhos, né? A maioria são... O Irã, os meninos ficaram doidos. Se algum dos meus câmeras puder mostrar, meus lindinhos, olha que coisa linda, gente. Ali você fez o quê, Tânia? Ali também foi só o betume que eu usei. Ali eu usei o betume marrogne, o marrom café e ali também entrou com betume verde vinagre. E a peça... A peça, ela é crua, ela Crua? é de pinhos. Ela, pinhos. Só entrou com betume? Só com betume. Nenhuma base por baixo? Nada, só com betume. Espetáculo, não? Vem Só de com ensinar. betume. Você Claro, gosta? volto sim. E o interessante é que não usei pincel também, não. Olha lá, o Irã perguntou como? Como, Eu Tânia? usei essa buchinha aqui, ó. Ah,
E aí parece umas ranhuras É até. isso, eu que fui fazendo essas ranhurinhas Com a buchinha? na própria madeira. E aí os talheres, é o quê? O estêncil? Não, ali eu usei foi o carimbo. Ah, o carimbo. Tá, perfeito. Carimbo de garfo. Essa peça também ali foi tudo feita também. Nossa, eu não tinha Com reparado betume, ali atrás. também sem pincel. Que coisa, mulher, como você é boa da conta. Ah, eu adoro. Você dá aulas em São Paulo? Dou aula, não, eu estou em Belo Horizonte. Você veio pra cá gravar? Isso. Nós tivemos essa Foi honra e claro, privilégio? eu que tive essa honra. Ai, Nossa. não acredito, eu vou desmaiar agora. Ô, Aquilex, muito obrigada por mandar essas preciosidades aqui no Vida. Você é de Belo Horizonte? Sou de dá Belo aulas lá? Horizonte, dou aulas lá no interior lá de Minas. Que bacana. Betim, Divinópolis, representando tá- aí a Climax. Ó, eu tô me sentindo importante, não? Meninos, alguma pergunta até então? Porque agora o betume vai passando. Aí eu passei, né, o betume todo na peça minha, passando, tirando os excessos todos, né? Aí, interessante é o seguinte, a gente tem que ver que o envelhecimento principal, ele tem que ser nas bordas, né, não no meio. Porque geralmente as peças, quando elas vão envelhecendo, elas sempre envelhecem das pontas para o meio. Tá? E muita gente acha que envelhecer é tudo, né? E não é, tá? Então aí eu venho com marrom café e é o mesmo pincel. Você viu que nessa técnica, nessa pintura toda eu usei 2 pincéis só. Venho com marrom café, pego um papelzinho, tiro um pouquinho o meu excesso. E agora eu vou vir com o meu pincel de lado, de quina, e vou fazendo o meu envelhecimento só nas minhas bordas. Porque ele é um tom mais escuro, então eu não posso estar jogando ele pro meio. Então eu venho e vou envelhecendo. E vou envelhecendo. Sem tirar o excesso? Tira só um pouquinho o excesso. Vem, ó, tira um pouquinho o excesso e vou só nas quinas, ó. Na quina de dentro. Ok? Ó, só nas beiradinhas, Perfeito. tá? Só nas quinas de dentro. E depois, vou só pegar mais um pouquinho aqui. E o betume, ele é tão bom da gente mexer, esse betume colos, que ele seca muito rápido. E o interessante é que ele não se mistura um com o outro. Mesmo ele molhado, ele já me possibilita de eu estar mexendo com outro Que interessante isso. betume. Dá o tempo pra gente, tá? Que o Siga tá com a mãozinha. Mas isso tudo, vocês estão muito bondosos, amei. Aí eu venho, tá vendo, Claudinha, tudo, ó, com o pincelzinho de lado, ó. E eu posso usar em qualquer cor. Qualquer Você usou cor. tom de azul. De Qualquer azuis. outra cor que eu usasse. Fica muito bonito também você fazer uns tons também verdes. Verde. Fica. Eu fiz uma peça também, fica muito lindo. Eu fiz até se puder depois mostrar, uma outra versão também que eu fiz, que tá aqui embaixo, do porta-toalha. Se você quiser fazer com caixotinho também, pode. Acho que é essa peça que estão mostrando. Isso, eles são essa muito é lá, rápidos. os tons mais claros. E aí, vocês viram que ela colocou mais betume nas laterais Nas também? laterais, sempre Ó lá. nas quinas. Isso, sempre nas quinas. Essa aí foi lixada. Essa eu já passei a lixinha, né? Porque o que acontece? A textura Snow, ela nos permite lixar. Então, aí eu vou só lixar aqui um pouquinho. Pô, dá tempo? Dá? Tá. Pra gente, aqui, ó. Ó. Olha só pra você ver. Ó. Que é o desgaste mesmo. Isso, ó. Aí eu posso, ó. Dando desgaste, ó, na minha peça. No tijolinho também você faria Também, isso? pode.
E aí, a última pergunta que eu vou fazer para a Tânia, porque no caso aqui, ó, a aula hoje foi a pintura, mas o que que você colocou? Aqui é o que? Um vasinho? Um vasinho. É o vasinho que foi uma floreira com falso ferrugem. Que é uma Ali outra técnica. É outra técnica. Tá. Ali eu passei ali o primer, né? Porque ela é de plástico. Passei o primer depois de 2 demãos, esperando o tempo certinho dele, que são 4 horas. E depois que eu passei o primer, eu venho com as tintas acrílicas, rústico, o cerâmica e o amêndoa e fui dando pinceladas aleatórias. Entendi. Ficou bárbaro. É mais um plusinho, a gente vai apertando. Vai pegando tudo quanto é informação. Veio de Minas, não sei quanto que ela volta. Riqueza. Obrigada. Muito obrigada, eu que Prazer, agradeço. viu, linda? Eu que agradeço.